Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 245 Duelo, Parte 2. Este movimento, Snack Offenglufment, parecia conter uma imagem de destruição do mundo e todas as coisas vivas neste mundo sendo engolidas. Embora a demonstração de Holt ainda parecesse um pouco imatura e incapaz de prejudicar os 4 examinadores, os examinadores eram pessoas com grande discernimento e podiam ver o charme desse movimento. Havia um leve latejar refletido em seus olhares. Grande rapaz! Luke, o mais velho entre todos os examinadores, exclamou. Isso é poderoso, realmente poderoso. Tem tanto a magnificência do céu estrelado quanto o conceito de caos. Tem também a imagem de perecimento de todos os seres vivos e a troca de partículas de éter, bem como a incorporação da lógica de algumas feitiçarias e artes divinas. É incrível, realmente incrível. O governador Devi também apertou os olhos enquanto olhava para a serpente de engolimento, que havia nascido das estrelas e continuava a balançar sem parar. Ele murmurou, olhar para esta cobra permitirá que se veja a glória que o ancestral astral cultivou por muitos anos para obter. Parece que ele ainda não conseguiu superar o ranking de 30 anos atrás. Armstrong também olhou para a arena e disse, nenhum dos especialistas em nível divino está perdendo seu tempo. Vamos também estar prontos para fazer nossos movimentos. Caso contrário, se eles continuarem assim, pelo menos metade das pessoas no coliseu de batalha morrerão. Embora todos os espectadores, que estavam abaixo do nível de cavaleiro, tivessem saído, a maioria dos espectadores que ficaram para trás eram cavaleiros. Pela aparência da Snack Offenglufment, ficou claro que os tremores das consequências da próxima batalha não seriam algo que os cavaleiros comuns seriam capazes de enfrentar. Na arena, a serpente do engolimento, que finalmente emergiu completamente, agora voltada para cima com a boca bem aberta. Ele emitiu sons sibilantes que ecoaram por toda a academia regional. Com a serpente do engolimento no centro, a temperatura estava diminuindo incessantemente, a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Frost estava começando a aparecer na arena. Por outro lado, embora o corpo da Snack Offenglufment continuasse a brilhar ainda mais enquanto continuava a absorver calor, sua superfície era de fato extremamente fria. Essa era uma estranha contradição. Embora fosse algo que parecia estar escaldante, na verdade estava ficando cada vez mais frio. Com um grito alto, a serpente do engolimento olhou para Fang Xingjian e disse, Xingjian, esta técnica é chamada de serpente do engolimento. Embora eu esteja apenas no nível 1 porque é algo que apenas os cavaleiros da outorga podem cultivar, ainda não é algo que os cavaleiros comuns possam resistir. No entanto, não posso usar esta técnica por muito tempo. Aquele movimento que você usou para acabar com Mengal também não pode ser usado muitas vezes, certo? Desde que empatamos em nossa troca anterior, está claro que estamos muito próximos em termos de técnicas, proezas de batalha e nível de nossas técnicas de matança. Se vamos continuar assim, não há muito sentido. Por que nós dois não liberamos nossos poderes completos e decidimos o vencedor em um único movimento? Claramente, Holt também usou a técnica Astral Bodies Projectile Killing na Snack Offenglufment. Com isso, todo o seu corpo foi envolto e protegido pela tempestade astral, e sua consciência entrou na serpente do engolimento, pronto para a batalha. Fang Xingjian concordou com o que Holt havia dito. Se isso continuasse, mesmo que ele pudesse continuar até o tempo da serpente do engolimento, seu oponente também seria capaz de contar com a tempestade astral para voar e se defender. Além disso, Holt seria capaz de usar o projétil de corpos astrais e outras técnicas para manter Fang Xingjian afastado. Fang Xingjian até adivinhou que Holt provavelmente ainda tinha os meios para combinar a tempestade astral e o projétil de corpos astrais, o que poderia disfarçar o corpo falso, que a tempestade astral havia criado, como seu corpo verdadeiro. Além disso, a coisa mais importante era que também havia um limite de tempo para a negação de fronteiras de Fang Xingjian. Pelo contrário, a Snack Offenglufment de seu oponente causaria um dano maior na arena e nos arredores à medida que o tempo passasse. Portanto, ouvindo a proposta de Holt, Fang Xingjian assentiu e disse, é verdade que não faz sentido continuarmos assim. Já que esse é o caso, vamos decidir isso com um único movimento. Vamos ver você recebendo este ataque de espada de mim. Com isso, os tiques na mão de Fang Xingjian foi erguido lentamente, e correntes de espada que jorraram.
Esses fluxos de Eterson Ripples se prenderam aos tics. Esta era a nova maneira de usar o Eterson Ripples que Fang Xingjian havia inventado. Quando correntes de ondas de espada envolveram sua espada, uma aura extremamente afiada foi emitida e fluiu ao redor de seu corpo. Com ele no centro, rachaduras começaram a se formar na arena. As rachaduras vieram em várias formas, como se todas fossem criadas a partir dos golpes de uma espada longa. Um estrondo alto e explosivo soou no céu. Ninguém sabia se era apenas uma coincidência, mas uma grande rachadura apareceu nas nuvens. Era como se uma espada longa tivesse subido no ar e rasgado as camadas de nuvens. Então, quando os dois estavam conversando um com o outro, Devitt e os outros 3 examinadores trocaram acenos de cabeça enquanto cada um tomava suas posições em um canto da arena. Com um movimento da palma da mão, Devitt criou até 100 dragões de gelo, abrangendo toda a arena. Os outros 3 examinadores então colocaram as mãos nos dragões de gelo, transformando-os em uma fina camada de neblina. Os poderes dos 4 examinadores foram absorvidos e toda a arena foi encoberta. Olhando para as ações solenes dos 4 examinadores, todos os espectadores presentes começaram a se sentir nervosos também. Os espectadores nas primeiras filas também começaram a recuar sob a proteção de seus guardas. Além de alguns cavaleiros otorgados, o resto dos espectadores, que estavam apenas no nível dos cavaleiros, agora recuaram para a seção mais distante das arquibancadas do Coliseu de Batalha. Eles olharam para a arena com cuidado. Simultaneamente, mais de 400 fluxos de Eterson Ripples cobriram a espada de Fang Xingjian. Em seguida, a arma Eterefulgência de nível 4 foi ativada. Era como se até as ondulações da espada estivessem tremendo por causa disso. 400 fluxos de ondas de espada. Se foi dito que eles representavam 1000 vezes a força de Fang Xingjian, e que ele tinha uma destreza surpreendente quando combinado com a arma de refulgência. Já havia excedido o poder que o corpo de carne e osso podia alcançar. Sendo colocados em um ambiente onde eles perderam as forças gravitacionais agindo sobre eles pela segunda vez, todos tiveram uma compreensão ainda maior de quão horripilante era essa onda de poder. O mundo inteiro parecia ter sido revirado neste instante, e todos sentiram como se suas vidas não estivessem em suas próprias mãos. Incontáveis forças poderosas foram misturadas e aderiram à espada de Fang Xingjian. Quando ele a empurrou para frente, não havia mais ninguém que se importasse com ondas de ar, explosões de correntes de ar ou ondas sonoras. Foi porque, neste momento, 99% das pessoas só se sentiam como se tivessem sido colocadas na escuridão e tivessem perdido a audição. Eles não podiam ver nem ouvir, como se o mundo inteiro tivesse realmente desmoronado. O poder deste ataque de espada era tão forte que havia roubado as pessoas de seus 5 sentidos. Isso fez com que os fracos subconscientemente quisessem se proteger, esquecendo completamente o tempo e o espaço. Confrontado com o ataque de espada de Fang Xingjian, o Snack Ofengrufment, controlado por Out, de repente ficou extremamente brilhante. No entanto, o que a luz absoluta trouxe foi a escuridão absoluta. Quando o corpo da serpente do engolimento brilhou ao máximo, foi quando ela estava absorvendo calor loucamente. Toda a serpente do engolimento, com a imagem do perecimento e destruição de todas as coisas vivas, avançou em direção a Fang Xingjian. Cada área que passava na arena congelaria completamente, e até mesmo a atmosfera estava absolutamente silenciosa. Quando qualquer coisa encontrava a serpente do engolimento, eles entravam em um estado de escuridão e silêncio eternos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 246 Duelo, parte 3º. Uma vez que a espada longa na mão de Fang Xingjian chegou perto da serpente do engolimento, ele sentiu que algo estava errado. Foi porque ele começou a sentir todo o frio, seu calor estava sendo absorvido incessantemente. Quando sua espada perfurou a Snack Ofengrufment, esse sentimento ficou mais forte do que antes, e até mesmo sua velocidade começou a diminuir. No entanto, o poder do Terra Ingurgitation era realmente muito brutal. Mesmo que a serpente do engolimento estivesse absorvendo o calor do corpo de Fang Xingjian incessantemente. Com o aprimoramento das ondulações da espada éter e a ingurgitação da terra, o estige da raposa prateada ainda continuou a rasgar toda a serpente do engolimento em menos de 1/1000 de segundo. Em seguida, bateu no ovo gigante que a tempestade astral havia formado. Correntes de ondas formadas pela força trêmula apareceram continuamente nas superfícies da tempestade astral.
No final, esse ataque fez com que toda a tempestade astral explodisse, explodindo como um enorme ovo de caos. O Silver Fox Sticks na mão de Fang Xingjian rasgou as correntes de estrelas impiedosamente e continuou a avançar em direção a Out, que estava de pé no meio das estrelas. No entanto, parecia que a espada longa em sua mão também havia atingido seus limites. Depois de ter canalizado a força da terra ingurgitação 2 vezes em um dia, ele então começou a cortar a serpente de engolimento e a tempestade astral. Quando a espada longa de Fang Xingjian estava prestes a rasgar o corpo de Out, toda a espada longa se partiu em pedaços. No entanto, apesar disso, o impacto restante do Terra Ingurgitation ainda explodiu, enviando Out voando. Com um estrondo, Out bateu contra a névoa de gelo que os 4 examinadores haviam criado através de esforços combinados. Então ele gradualmente parou. Com o impulso final do poder, todo o tremor no coliseu de batalha finalmente parou. Felizmente, os 4 examinadores tomaram medidas mais cedo e, portanto, conseguiram bloquear a maior parte do impacto dos ataques. Foram apenas as muitas paredes dos coliseus de batalha que racharam. Além disso, alguns alunos, que eram cavaleiros, caíram no chão, mas, felizmente, a maioria deles não se feriam. A arena inteira, que havia sido cercada por uma camada de neblina gelada, agora estava coberta de gelo, parecendo que havia farinha por toda parte. Metade do corpo de Fang Xingjian também ficou dormente, com sérias picadas de gelo. Mesmo seus órgãos internos, bem como seus vasos sanguíneos, estavam começando a se deteriorar devido à perda de uma enorme quantidade de calor. Fang Xingjian imediatamente se sentou no chão e começou a cultivar para curar suas feridas. Ele moveu seu corpo gradualmente para criar calor e curar suas feridas. Out cuspiu sangue e riu alto. Pensar que suas habilidades são um degrau acima das minhas. Perdi mesmo com o Crimson Fire. Se os seus sticks não tivesse quebrado no último momento, eu estaria morto. Fang Xingjian disse friamente, você tem a tempestade astral para protegê-lo. Mesmo que meus sticks não quebrasse, ele só teria machucado você gravemente no máximo. É impossível que tenha matado você. Depois disso, nenhum deles falou outra palavra. Ambos se sentaram de pernas cruzadas no chão e começaram a curar suas próprias feridas. Os 4 examinadores derrubaram a névoa de gelo e olharam para Fang Xingjian, que estava sentado na arena, e Out, que estava sentado abaixo da arena. O resultado da batalha foi muito claro. Além disso, eles tinham visto toda a batalha antes. Como foi? Out perdeu. Ou Fang Xingjian perdeu. A conversa começou a sair do meio das arquibancadas. A velocidade do ataque final tinha sido muito rápida e muito forte. 99% das pessoas presentes não conseguiram ver claramente e, portanto, não sabiam o que havia acontecido. Os olhares de todos estavam fixos na direção da arena, aguardando os resultados desta partida com grande expectativa. O governador Devite ficou atordoado por um breve momento, mas no momento seguinte, a grande quantidade de palavras que ele queria dizer se transformou em uma única linha. Ele disse, então deixe-me anunciar que o campeão regional deste ano é Fang Xingjian da Kirst Academy. O coliseu de batalha ficou em silêncio por um momento. Então, no momento seguinte, uma tremenda quantidade de som explodiu ruidosamente. Inúmeras pessoas se levantaram, aplaudindo, xingando e gritando como se estivesse comemorando o nascimento do campeão regional deste ano. Fang Xingjian exalou e pensou consigo mesmo, finalmente venci. Neste momento, sua resistência foi eliminada completamente, e ele não foi mais capaz de liberar mais técnicas como o Terra Ingurgitation e Terço Horriples. Até os tics, que estava com ele há apenas alguns dias, agora estava perdido. No entanto, tudo valeu a pena. Ficar em primeiro lugar na seleção regional lhe valeu muito tempo. Nas arquibancadas, Ferdinand aplaudiu e pulou de alegria. Com grande alegria, ele então deu um abraço no Lorde da cidade de Kirst, Anthony e Robert. Eu ganhei. Eu ganhei. Ah! Pensando no ouro que ele colocaria em suas mãos, Ferdinand não pôde deixar de cair na gargalhada. No entanto, Anthony e Robert sorriram levemente e amargamente. Eles poderiam ter ganho 1 ou 2 mil de ouro, mas acabaram ganhando apenas algumas centenas de ouro devido à sua hesitação. De repente, eles sentiram uma grande dor no coração.
O lorde da cidade de Mongul deu uma longa olhada em Fang Xingjian, que estava sentado de pernas cruzadas na arena. Balançando a cabeça, o senhor da cidade saiu com seu filho, Davi. Adri de Teresia Clã, o vice-comandante da guarda imperial, olhou para Fang Xingjian. Parecia ver incontáveis esquemas e tramas passando por seus olhos. Então, no momento seguinte, alguém assumiu a liderança e aplaudiu, e todos os espectadores em todo o coliseu de batalha irromperam em aplausos. Em meio aos aplausos, que eram como ondas do mar, Mani e Rota entraram na arena e ajudaram Fang Xingjian a descer. As partidas seguintes foram a colocação do terceiro, quarto, quinto, sexto e outros lugares. No entanto, a maioria das pessoas presentes provavelmente não teria mais ânimo para assistir às partidas. Devitt e os outros 3 examinadores também se aproximaram. Eles olharam para Fang Xingjian e disseram: vá e descanse bem. Não há necessidade de você se preocupar com as partidas restantes. Fang Xingjian assentiu e foi ajudado a sair do coliseu de batalha por algumas empregadas. Nesse momento, o céu escureceu e uma névoa negra cercou todo o coliseu de batalha. Era como se um dossel de escuridão cobrisse os céus, bloqueando a luz do sol no céu. Um cavaleiro outorgado apareceu acima do coliseu de batalha. Ele estava vestindo roupas e armaduras pretas, e sua cabeça estava completamente coberta por um capacete preto. Olhando para os olhares que todos estavam lançando para ele, ele disse calmamente: parece que não estou muito atrasado. O campeão regional da região Great Eastern acabou de ser decidido. O olhar de Devitt ficou frio quando ele disse: Cavaleiro das Trevas. Então o primeiro príncipe veio também? Isso mesmo. Uma névoa negra começou a aparecer atrás do Cavaleiro das Trevas, formando uma silhueta negra. No entanto, quando Fang Xingjian viu essa figura, ele ficou atordoado. Era a silhueta do primeiro príncipe, George Krieg. Havia 36 clones nos 36 contratos do mapa do inferno, cada um representando a compreensão do antigo caminho do inferno sobre os 36 tipos de poderes no inferno. Anteriormente, o primeiro príncipe havia aparecido como chamas. Desta vez, era escuridão. Este primeiro príncipe, formado a partir do nevoeiro negro, estava cheio de um sentimento de mistério e devastação. Era como se houvesse sons de choro desesperado o tempo todo, como se muitos rostos agonizantes estivessem tentando emergir de seu corpo a qualquer momento. Ele varreu um olhar para a multidão abaixo dele, muito parecido com um deus anunciando seu decreto para o mundo. Cada uma de suas palavras ressoou no coração das pessoas, incutindo terror nelas. Apesar de estar apenas parado no ar, ele parecia desejar que todos se prostrassem em adoração e com sentimentos de rendição. Fang Xingjian pensou consigo mesmo: isso é tão poderoso. Este clone é muito mais forte do que o clone de fogo da outra época. O primeiro príncipe, que estava no ar, disse com voz calma: Sua Majestade concordou com meu pedido para me deixar ser o oficial de supervisão real deste ano e supervisionar a seleção regional nas 8 regiões. Foi-me dado o direito de selecionar talentos de elite diretamente e deixá-los se matricular na National Royal Academy. Vamos deixá-los crescer mais fortes e depois fazer com que eles façam sua parte para servir a família real. A razão pela qual eu vim para a região do Great Eastern hoje é escolher talentos entre os 10 melhores para trazer de volta a capital imperial comigo. As palavras do primeiro príncipe fizeram com que todo o coliseu de batalha entrasse em alvoroço. Os semblantes de Devitt e dos outros 3 examinadores ficaram sombrios quando eles olharam para o Cavaleiro das Trevas e o primeiro príncipe com expressões nada acolhedoras. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 247 Imperioso ouvindo as palavras do primeiro príncipe, os corações dos 4 examinadores, bem como os corações dos examinados na seleção regional, caíram, e suas expressões ficaram sombrias. Ao olhar para o primeiro príncipe no ar, que parecia tanto um deus quanto um demônio, todos os presentes sentiram uma sensação sufocante. Ansiedade, terror, excitação e até sentimentos de idolatria vazaram. A pressão era tão forte que todos os presentes não conseguiam recuperar o fôlego. Nos últimos anos, o primeiro príncipe vinha sendo opressor e dominador, e havia conquistado uma variedade de gênios. Ele até erradicou um grande número de facções e matou muitos oficiais de alto escalão do Império, fazendo com que todo o alto escalão do Império ficasse em suspense. Além disso, o primeiro príncipe era o futuro sucessor do Império.
Tendo espalhado sua influência por todo o mundo, sua existência no império era inferior apenas ao rei. Todos foram muito claros sobre os motivos do primeiro príncipe. Ele queria levar todas as 36 seções do mapa do inferno ao maior nível já alcançado. Que nível seria esse? Exigiria que todos os 36 contratados fossem cavaleiros outorgados inigualáveis, que estavam todos no nível 29. Que tipo de poderes teriam os cavaleiros da outorga de 36 segundos no pináculo? Havia apenas mais de 5.000 cavaleiros outorgados em todo o império, e deles, não haveria mais de 100 deles que seriam capazes de atingir o nível 29. Para o primeiro príncipe desejar receber 36 cavaleiros outorgados de alto nível, isso significava que ele queria receber um terço dos principais especialistas do império sob seu comando. Como isso poderia ser possível? Cada cavaleiro conferido de nível 29 era apoiado por uma força tremenda, que seria uma facção, grupo ou partido político. Tomemos, por exemplo, os 8 governadores das 8 regiões. Como eles poderiam ser pessoas que o primeiro príncipe poderia aceitar com tanta facilidade e depois fazer com que assinassem na carta do diabo, colocando-os para sempre sob seu controle? Portanto, o que o primeiro príncipe fez foi coletar gênios que tinham potencial para atingir o nível 29. No entanto, mesmo isso foi difícil. Desde a criação do antigo caminho do inferno, o lendário criador Adão foi o único que conseguiu isso. Qualquer um que conhecesse os motivos do primeiro príncipe ficaria surpreso com seus grandes planos. No entanto, após o espanto inicial, haveria uma pressão ainda mais avassaladora. Foi porque se o primeiro príncipe realmente tivesse sucesso nessa tentativa, no futuro provavelmente não haveria espaço para outras forças, grupos ou facções sobreviverem dentro do império. O mundo seria controlado exclusivamente pelo primeiro príncipe. Além disso, junto com a aparência e as palavras do primeiro príncipe, todos sentiram uma aura avassaladora surgindo. As habilidades de cada um dos 36 clones do inferno estariam intimamente ligadas a cada um de seus contratantes. Era exatamente como o Cavaleiro das Trevas no céu tinha os poderes de um segundo nível de transição de alto nível 29, dando ao clone do primeiro príncipe uma aura ainda mais forte. Apenas sua aparência já havia pressionado os outros com tanta pressão que ninguém conseguia levantar a cabeça. Seus poderes absolutos e dominadores foram totalmente exibidos. Todos exclamaram em seus corações. Se o primeiro príncipe realmente cultivasse todos os 36 mapas do inferno, que poderes surpreendentes ele teria se todos os 36 clones e seu verdadeiro corpo fossem reunidos. No entanto, independentemente disso, 99% dos examinados presentes hoje provavelmente não gostariam de ser levados pelo primeiro príncipe como um fantoche. O governador Devitt foi o primeiro a sair. Olhando para o primeiro príncipe no ar, ele disse com uma expressão hostil: Príncipe George, em relação ao oficial de supervisão real que você mencionou, parece que não ouvi nenhuma notícia sobre isso. Claro que não. George Kriegs sorriu. É porque Sua Majestade finalmente concordou com meu pedido apenas 3 dias atrás. Tenho andado a correr para os vários locais onde se realizam as seleções regionais. A região do Great Western já é minha terceira parada. Devitt franziu a testa profundamente, não mostrando nenhum respeito quando disse: Você tem alguma prova? George Krieg soltou uma risada fria, aparentemente despreocupado com a falta de respeito do governador. Afinal, ele sabia há muito tempo que Devitt havia se juntado a seu irmão mais novo. Então, por que Devitt ouviria o primeiro príncipe? Além disso, ele estava preparado há muito tempo para isso e jogou um pergaminho metálico para Devitt. Devitt pegou e viu seu conteúdo. Esses pergaminhos, que foram forjados especialmente de liga, continham o decreto secreto do rei. Eram documentos confidenciais, cada um com texto cifrado, códigos e etiquetas únicos, escritos e armazenados nos arquivos das respectivas regiões. Pode-se dizer que cada um dos decretos do rei era único. Haveria ordens escritas nele, e seria inútil após um uso. Além disso, apenas o material de liga usado e o método de criação do pergaminho eram segredos de Estado. Se alguém forjar o decreto do rei, ele pode ser capaz de realizá-lo na frente de funcionários de baixa patente, mas diante de funcionários municipais e regionais, a mentira seria fácil de expor. Devitt deu uma olhada no conteúdo e confirmou que era provável que fosse real. Além disso, com o status de primeiro príncipe,
Ele não precisava falsificar documentos. No entanto, isso o fez se sentir ainda mais triste. Erguendo a cabeça para olhar para o sorridente primeiro príncipe, David não pôde deixar de pensar consigo mesmo: Vossa Majestade, o que diabos você está pensando? Se tais ordens fossem transmitidas. No entanto, as ordens do rei eram absolutas. Por mais relutante que David estivesse, não havia como ele desafiar as ordens com tantos olhos observando. Por isso, juntou as mãos em concha e disse: Gostaria de saber como Vossa Alteza deseja orientar os arranjos da seleção regional? Esqueça a orientação. O primeiro príncipe estava sentado em um trono formado pela névoa negra no ar. Isso o fez parecer ainda mais dominador e tirânico, como se ele fosse Hades do inferno. Ele falou: Todos os 4 idosos aqui são os pilares da região do Grande Oeste. Obviamente, não terei problemas com a seleção regional que você planejou. Mas como eu disse anteriormente, nestes tempos precários, este país precisa fortalecer seus poderes, e precisamos de cavaleiros da outorga ainda mais fortes. Por isso, venho especialmente para selecionar cavaleiros que se destacaram na seleção regional e os enviarei diretamente à Academia Real Nacional para continuar seus estudos. Vocês devem valorizar essa chance. Ser capaz de pular a Regional Royal Academy e se juntar às forças centrais. Isso não é algo que todos possam fazer. Desde a fundação do Império, houve apenas uma ou duas dessas chances que foram concedidas pelos céus. O governador David riu friamente para si mesmo. Tal meio de substituir uma coisa por outra sorrateiramente era óbvio demais. Enquanto o primeiro príncipe alegava que eles poderiam entrar diretamente na Academia Nacional, quando chegasse a hora, seus status, alocações e arranjos ainda seriam decididos pelo próprio primeiro príncipe. Embora parecesse que ficariam sob a alçada da Academia Nacional, na verdade se tornariam as forças privadas do primeiro príncipe. Como David pensava essas coisas para si mesmo, ele tentou adiar um pouco e disse: Já que esse é o caso, eu gostaria de pedir a Vossa Alteza que esperasse por mais um dia. Depois de... As partidas podem continuar depois que eu me for. O primeiro príncipe interrompeu David arrogantemente e ordenou: Já que os talentos que estou escolhendo não são baseados em seus resultados finais, vou trazê-los comigo primeiro, e vocês podem continuar as partidas. O governador David sabia que não deveria recuar neste momento. Assim, endireitou a postura e disse: Sua Alteza, a seleção regional é um regulamento que vem sendo implementado desde a fundação do Império. Nos últimos 200 anos, mesmo quando estávamos em guerra com o país da areia no leste ou com os 3 países do norte, isso não foi interrompido. Vossa Alteza deseja ser o primeiro a fazê-lo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 248 Dominador. O primeiro príncipe olhou para David e soltou várias risadas frias. Então ele virou seu olhar para Fang Xingjian e disse: Já que você gostaria de continuar, apenas vá em frente. No entanto, já que o campeão regional já foi decidido, vou trazer Fang Xingjian comigo primeiro. Quanto ao resto, irei buscá-los depois que suas classificações forem decididas. Não será tarde demais então. Na verdade, o primeiro príncipe nunca tinha pensado em parar a seleção regional antes. Na verdade, ele só de repente recebeu a notícia das performances surpreendentes de Fang Xingjian nos últimos dias e, portanto, correu imediatamente. O primeiro príncipe queria subjugar Fang Xingjian antes de se tornar um cavaleiro outorgado e entrar na academia regional. Caso contrário, se o primeiro príncipe agisse depois que Fang Xingjian já tivesse ganhado a identidade de um cavaleiro outorgado e entrado na academia regional, seria mais problemático. As academias regionais tinham autonomia própria, e mesmo um príncipe não seria capaz de agir contra elas com tanta facilidade. Além disso, depois que Fang Xingjian passa pela segunda transição, suas habilidades de repente aumentam aos trancos e barrancos. Quando Fang Xingjian ouviu as palavras do primeiro príncipe, ele levantou a cabeça com os olhos fechados. Era como se ele estivesse realmente olhando para o primeiro príncipe. Fang Xingjian empurrou para o lado a pessoa que o estava apoiando e virou a cabeça na direção de onde a voz do primeiro príncipe estava vindo. Ele perguntou de repente: George, e se eu não estiver disposto a ir? Quando o primeiro príncipe ouviu Fang Xingjian chamando seu nome diretamente, ele imediatamente se sentiu descontente. Como você ousa? O nome de Sua Alteza é algo que você pode chamar?
O Cavaleiro das Trevas, observando a situação, imediatamente soltou uma bufada fria, e o dossel celestial escuro no céu pressionou para baixo, como se estivesse atacando Fang Xingjian. No entanto, correntes de dragões de gelo já estavam subindo e se apoiando contra o dossel escuro. O governador Devit disse, com o alto status que Sua Alteza tem, por que você precisa dificultar as coisas para um mero cavaleiro? O primeiro príncipe lançou um olhar para Fang Xingjian. Ele não se importou com o que Fang Xingjian havia dito. Com sua identidade como o primeiro príncipe, não importa o quão talentoso Fang Xingjian fosse, que direito Fang Xingjian tinha de falar sobre regulamentos e condições com ele? O primeiro príncipe deu uma ordem direta: traga Fang Xingjian para mim. Ele não se incomodava em falar sobre condições e raciocínios. No entanto, sob o dossel escuro, outras 3 pessoas apareceram ao lado de Devit. Uma pitada de fúria brilhou nos olhos do primeiro príncipe, e seu tom ficou cada vez mais frio. Os poucos de vocês estão planejando desafiar as ordens do rei também? Devit disse calmamente. Sua Majestade só disse que você pode selecionar elites para serem promovidas diretamente, mas ele não disse que você pode ignorar os desejos dos cavaleiros, certo? Como Fang Xingjian não deseja ir e gostaria de permanecer na academia regional, então, como diretor, naturalmente precisarei defendê-lo. O primeiro príncipe disse friamente. Fang Xingjian ainda não entrou na academia regional e nem passou pela segunda transição. Ele ainda não pode ser considerado um verdadeiro cavaleiro da outorga. Devit disse, Fang Xingjian é o campeão regional e também alcançou a percepção do céu. Tornar-se um cavaleiro outorgado e entrar na academia regional é apenas o fluxo natural das coisas. O primeiro príncipe não está ciente disso? O primeiro príncipe não falou, mas a névoa negra que envolvia seu corpo ficou cada vez mais escura, como se trouxesse a escuridão do próprio inferno. Neste momento, todos estavam olhando para o clone do primeiro príncipe enquanto pensavam nas palavras, profundo e insondável como o oceano. O Cavaleiro das Trevas ao lado do clone do primeiro príncipe foi o campeão nacional de 2 seleções atrás, e agora ele era um cavaleiro conferido de nível 29 de alto nível. Ele era aquele que tinha a habilidade de lutar contra o governador ou alguém que era ainda mais forte. Com tal pessoa presente e o clone do primeiro príncipe ao seu lado, apoiando-o, uma vez que eles começassem a lutar, deixando o governador Devit e os outros 3 examinadores de lado, seria até considerado um desastre para os espectadores presentes, bem como para toda a academia regional. À medida que a aura do primeiro príncipe aumentava rapidamente e sem cessar, a pressão do Dark Heavenly Canopy parecia ter ficado cada vez mais forte. Muitas pessoas presentes não puderam deixar de curvar as costas, incapazes de continuar a olhar para o primeiro príncipe. Nesse momento, Fang Xingjian ficou de pé, o método de cultivo mental em seu cérebro circulando fanaticamente. Seu corpo estava liberando sons de colisão de caixa por toda parte. Ele se levantou com força contra a pressão induzida pelo primeiro príncipe e pelo Cavaleiro das Trevas e disse em voz alta e clara, George, deixe-me perguntar isso. Agora que emergi como o vencedor na batalha de arena da seleção regional, sou naturalmente o campeão regional e um cavaleiro conferido. O ingresso na academia regional é um regulamento estabelecido desde a fundação do Império. Que mal fiz ao escolher não sair com você e ingressar na academia nacional. Cada uma das palavras de Fang Xingjian soou como se tivessem colidido contra um grande sino, ressoando de seu corpo e entrando claramente nos ouvidos de todos os presentes. Depois de ouvir suas palavras, a maioria das pessoas presentes empalideceu. Eles não podiam sequer imaginar que alguém ousaria falar com o primeiro príncipe assim. Ele é louco. Como ele ousa falar com o primeiro príncipe assim? Esse Fang Xingjian está cansado de viver. Pensar que um cavaleiro de nível 19 ousaria ser tão desrespeitoso diante de um especialista de nível 29 de alto nível. Mesmo quando Luke e Aris, que eram examinadores, o vice-comandante da Guarda Imperial Adri, o Lorde da cidade de Mongu e o Lorde da cidade de Kist ouviram as palavras de Fang Xingjian, eles começaram a suar frio. Que tipo de pessoa era o primeiro príncipe? Ele era o herdeiro mais forte desta geração do antigo caminho do inferno, o futuro rei e um cavaleiro outorgado que estava extremamente perto de atingir o nível divino. Mesmo um cavaleiro conferido de nível 29 tremeria de medo diante dele e seria extremamente cauteloso. Pensar que Fang Xingjian se atreveu a refutá-lo de frente.
Ele era realmente muito audacioso. O governador Devitt e os outros começaram a se sentir ansiosos e secretamente fortaleceram os guardas, com medo de que o primeiro príncipe explodisse de repente e começasse a matar. Oh! Uma simples palavra foi dita, deixando todos arrepiados. O primeiro príncipe abaixou a cabeça e finalmente olhou para Fang Xingjian. Era como se ele não esperasse que Fang Xingjian ainda pudesse ir contra ele sob tanta pressão. No entanto, pensando no desempenho anterior de Fang Xingjian, tudo fazia sentido. Este Fang Xingjian realmente não era alguém que se curvaria à realeza e era difícil de controlar. O primeiro príncipe abriu ligeiramente a boca, e uma aura extremamente dominadora se espalhou e desceu. Fang Xingjian, você é meramente um cavaleiro. Pensar que você se atreve a falar comigo sobre regulamentos. Sou o primeiro príncipe do Império e o futuro rei, um cavaleiro conferido de nível 29 e um especialista que poderá alcançar o nível divino a qualquer momento. O país inteiro está sob meu controle. Meu nome causa espanto e medo até mesmo nas áreas mais desoladas, e tenho inúmeros especialistas como meus subordinados. Você acha que merece falar comigo sobre regulamentos? Já que estou aqui hoje, o regulamento da seleção regional será naturalmente decidido por mim. Neste momento, o primeiro príncipe finalmente decidiu não bancar o hipócrita com toda a sinceridade e, em vez disso, revelou sua posição abertamente. Confiando no poder absoluto, ele reprimiu tudo. Ele era o próprio regulamento. Ouvindo suas palavras, os 4 examinadores, com Devitt na liderança, todos tinham semblantes pálidos, como se não esperassem que o primeiro príncipe abandonasse todas as pretensões. No entanto, o que eles sentiram primeiro não foi fúria, mas horror. Embora o primeiro príncipe tenha sido dominador no passado, ele nunca foi tão arrogante. Agora que ele se atreve a agir de forma tão descarada, pode ser que ele esteja prestes a entrar nesse estágio. Ouvi dizer que ele participou da Guerra dos 8 Príncipes da Igreja da Verdade Universal. Eu me pergunto que grande benefício ele obteve. Nesse momento, todos os 4 examinadores sentiram uma tremenda pressão surgindo em direção a eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.